Paz do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, meu nome é Ingrid e você tá no canal, você tem um chamado missionário, pessoal. Hoje eu quero trazer para vocês aqui mais uma dica muito valiosa, como você pode pregar a palavra de Deus pela primeira vez. Essa é uma dúvida de muitos que recebem essa primeira oportunidade, né? Então, nesse vídeo, pessoal, completo, eu vou te dar todas as orientações para te ajudar a se preparar, tá? Para você realmente ter essa ajuda aí na sua preparação, tá bom? Com um estudo bem completo aqui pra você. Então eu peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu ainda tenho um bônus surpresa pra você, tá bom? Não deixe de se inscrever no nosso canal, ative as notificações pra você não perder aí nenhum conteúdo aqui que eu trago com muito carinho para o seu coração. Vamos lá então, que tá um conteúdo recheado aqui pra sua edificação aí e para você melhorar cada vez mais, tá bom? E essa é uma pergunta realmente que passa pela cabeça da maioria das pessoas que recebem o primeiro convite para pregar, né? E só quem já passou por isso sabe por quê, né? De tanta preocupação como também de medo. Eu posso dizer por mim, já fiquei, não sabia o que fazer, não sabia o que falar, já cheguei a errar na pregação, já cheguei a gaguejar, que eu tenho probleminha na minha voz, e se eu ficar muito ansiosa, aí piora tudo, né? Então, a gente fica realmente assim, desta maneira. Mas o porquê então, irmãos, é que pregar pela primeira vez deixa as pessoas tão ansiosas assim, né? Primeiro de tudo, a gente tem que entender e reconhecer que além de estar diante de um público, vamos, né, pregar a palavra de Deus. E quando se fala da palavra de Deus, irmãos, do Supremo, né, daquele que é sublime, a gente já fica assim, porque a gente não tá falando de nada, a gente tá falando do Criador que nos fez, que somos criatura. Então é extrema importância você ter isso em mente, né? E diante dessa responsabilidade, como não ficar preocupados? E o que fazer então, né? Por onde devo começar? Então, para te ajudar aqui nesse vídeo, você e por onde começar, eu preparei dicas, né, e passos importantes que vão te ajudar nessa jornada aí. Amém? Então, assim, fica atento a cada dica que vou estar falando aqui para você, porque elas realmente são muito valiosas e você vai realmente adquirir experiências aí, até de mim também, que já tenho uma certa bagagem aí nessa área de pregação, para te auxiliar melhor, tá bom? Bom, um dos grandes motivos do medo é a falta de preparação, queridos, tá? E por isso que se preparar e fazer aquilo que está ao nosso alcance nos ajuda muito. Portanto, você vai ver aqui algumas maneiras de que maneira que você pode estar se preparando para a sua primeira pregação, tá? Ore antes de pregar pela primeira vez, queridos. A oração é o meio pelo qual falamos com Deus e por isso é indispensável para quem vai pregar a palavra dele. Precisamos pregar aquilo que Deus quer, porque a palavra não é nossa, mas dele. Por isso tenha uma vida de oração e seja realmente dependente de Deus, porque assim você fará a sua vontade. Ore reconhecendo a sua dependência, tá? Devemos reconhecer realmente que somos totalmente dependentes de Deus e então orar com esse sentimento no coração. Amém? Por isso nossas orações tenham um coração humilde, né? E realmente reconheça que você precisa dele para tudo, né? E ele pode realmente fazer por você. Porque dando Deus, né? Vê o que você depende dele e ele realmente vai te ajudar no que você precisar. Então, você não estará sozinho em saber o que fazer em sua primeira pregação. Ore para que seja feita a vontade de Deus, queridos, também, tá bom? Jesus, ele nos deu o exemplo de como devemos orar. Em seu exemplo, irmãos, ele ora para que seja feita a vontade de Deus. Lá em Mateus 6,10, ele vai falar isso, tá? Vou lhe dar um conselho aqui muito valioso. Se prepare o máximo que você puder, mas nunca deixe de fazer a vontade de Deus. Portanto, sempre que pregar, tenha o costume de orar, pedindo para que Deus faça a vontade dele na sua vida e na sua pregação. Ore pedindo para que Deus te capacite, tá? Você está diante de uma grande responsabilidade, por isso deve orar para que Deus te capacite para isso, para que então você saiba como pregar na primeira vez. Tá? Não devemos fazer nós realmente devemos fazer a nossa parte, porque Deus fará a sua. Então procure ler a Bíblia, orar e jejuar para que Deus te capacite, tá? Assim como Deus capacitou e encheu de poder seus servos do passado, também te capacitará a pregar a sua palavra. Amém? Ler a Bíblia para pregar pela primeira vez. Irmãos, ler a Bíblia como realmente um devocional, tá?
Nós, não só para pregar, mas você deve ter o costume de ler a palavra devocionalmente, porque a palavra de Deus é um alimento que alimenta também o pregador. Portanto, independente de pregar pela primeira vez ou não, deve você diariamente ler a palavra realmente, né? Porque ela é teu espiritual. Ler a Bíblia estudando ela. Para nos aprofundar nas escrituras, é necessário não só ler, mas investigar, explorar a fundo. Para isso, eu recomendo você a ter uma boa Bíblia de estudo em matérias de excelência. Na Bíblia, né? Você vai encontrar bastante isso, tá bom? Leia a Bíblia meditando e aplicando. Ler a Bíblia meditando nela ou procurando ensinamentos para a sua vida, tá? Meditar na Bíblia é uma leitura devocional. Porém, você vai estar fazendo, né? Para meditar e extrair dela ensinamentos e o que poder ser útil para a sua vida, tá? Mas o que isso ajuda na minha pregação, irmã Ingrid? Ajuda muito, porque você, meditando na palavra, e temos a experiência com ela, pessoal, também podemos pregar a mesma palavra a outras pessoas. E aquela coisa como vamos recomendar algo que não experimentamos, né? Aquela pergunta, né? Por isso, experimente você para isso, né? Medite realmente na palavra, pratique ela, né? E assim você será realmente abençoado por ela, né? E poderá compartilhar para outras pessoas. Posso jejuar quando pregar pela primeira vez? Eu falo isso porque quem está buscando informações de como pregar pela primeira vez, e também esse assunto deve ser novo para você, mas é muito importante. O jejum, ele pode ajudar muito, pois é uma arma poderosa no mundo espiritual. Mas devemos saber uma coisa, o jejum não muda Deus, mas sim a nós. Então, qual é a importância do jejum na pregação? Até mesmo para quem vai pregar pela primeira vez, o jejum ele vai te ajudar, né, a vencer sua própria carne e ficar mais forte no espírito. Como resultado, estará mais sensível a Deus, tá? Já ouviu falar de Jonathan Edwards? Não? Então, esse pregador, ele foi muito famoso. O sermão dele, ele fala pecadores nas mãos de um Deus irado. Diz a história, queridos, que por 3 dias ele estava em oração e jejum. E então o resultado foi extraordinário, pois até hoje ele é lembrado. Busca sobre ele no YouTube que você vai achar sobre este homem. Mas recomendo realmente que você se informe, né, de como pode jejuar de uma maneira que agrade a Deus e também não lhe faça nenhum mal à sua saúde, tá bom? Passos para preparar a pregação. Depois de saber, né, realmente de toda essa importância da preparação, então agora eu vou estar aqui auxiliando aqui como você estará preparando. Escolha um bom texto, interprete o texto, defina um tema e prepare os tópicos e faça uma boa introdução e a conclusão. Eu vou estar deixando aqui para vocês uma imagem com uma sequência para você estar vendo. Então, essa sequência vai estar te ajudando. Eu vou estar deixando aqui para vocês também. O que eu indico para vocês? Escolha um texto para pregar. Uma pregação, querido, só é bíblica se tiver um texto bíblico, tá? Por isso você precisa escolher um texto bíblico para pregar. Como escolher um texto bíblico para pregar diante de tantos textos bons, né? Eis a pergunta. Quem está iniciando ainda não tem experiência por isso, preparamos algumas dicas para escolher um texto legal. O que eu indico para você? Na sua primeira pregação, escolha um texto que já tenha falado ao seu coração, porque com certeza vai falar no coração das pessoas também. Interprete o texto. Depois que você escolheu o texto, agora você precisa interpretar ele. Mas como interpretar o texto, irmã Ingrid? Vou lhe dar também algumas dicas. Leia o texto em outras versões, como NVI, ARS e outras. Faça perguntas ao texto do tipo: quem escreveu? Para quem? Por quê? Leia o texto, o que vai antes e depois do texto. Com essas dicas, você já terá um entendimento do texto realmente. Encontre um tema para pregar. Mesmo que será a sua primeira pregação, escolher um tema não vai lhe complicar. Pelo contrário, vai lhe ajudar a se organizar e ficar focado no assunto, tá? Tema é o assunto que você vai pregar tirado do texto como resultado de uma boa interpretação. Por exemplo, você leu o texto de João 3,16. Entendeu que fala do amor de Deus. Como resultado da interpretação dos textos, você encontrou o tema o incomparável amor de Deus. Entendeu? Separe os tópicos. Separar os tópicos
você encontrar no seu texto as partes mais que vai falar em sua pregação. As partes mais importantes no texto você vai separar em tópicos. Se você tem um tema, então questione esse tema, pois assim terá como respostas, né, nesses tópicos. Veja um exemplo aqui. O tema: as visões que mudaram a vida de Paulo, tá? Um exemplo. Agora façamos a pergunta: quais visões? As respostas serão os tópicos. Presta atenção. Visão de Cristo, visão do Cristo vivo. E assim por diante, poderia seguir para encontrar os demais tópicos, entendeu? Quantos tópicos posso colocar, irmã Ingrid? Depende, do ideal é 3 a 6 tópicos. E faça a introdução. Lembre-se, a mensagem tem um início, meio e fim, pessoal. Por isso é importante que você entenda que a introdução será o início de sua pregação, onde você vai introduzir o assunto. Mas a introdução deve ser breve, porém objetiva. Na introdução você fala sobre o que vai pregar. A introdução ela pode ser falar como Deus te deu a mensagem, porque você vai pregar sobre esse tema e etc. E aí, para finalizar, você faz a conclusão. Amém? Tá gostando desse conteúdo? Esse conteúdo tá te auxiliando de alguma maneira? Eu vou estar deixando aqui na descrição o melhor ainda para você aprender a elaborar sermões com mais eloquência, para você aprender a memorizar a palavra de Deus com mais facilidade. Clica lá porque me auxiliou e muito, e eu tenho certeza também que vai te auxiliar. Tá bom? A conclusão é onde você faz o fechamento da mensagem, tá bom? Na conclusão, você pode deixar uma mensagem de reflexão, fazer um breve resumo e aplicação. Por exemplo, se você pregou sobre as visões que mudaram a vida de Paulo, poderá dizer para as pessoas que se tivesse as visões de Paulo, teríamos mudança para melhores em nossa vida, entendeu? Para saber como pregar pela primeira vez, né, você precisa se organizar, você precisa conhecer o básico da estrutura da pregação. E é o que vamos ver então. Cuidados ao pregar pela primeira vez. Aqui sobe um pouco de atenção nessas dicas que eu vou estar deixando para vocês, tá bom? Você já deve ter ouvido aquela expressão: a primeira impressão é a que fica. Já ouviu muito isso? Então, precisamos deixar uma boa imagem após a primeira pregação. Por isso, existem cuidados, pessoal, importantes para serem observados. Cumprimente e agradeça. Passo 1. Cumprimentar e agradecer as pessoas, principalmente quem lhe deu a oportunidade e a quem te convidou. Não pode se esquecer. Isso é essencial para um pregador da palavra de Deus. Por isso, tire um tempinho para cumprimentar e agradecer antes de começar a pregar. Mas deve ser breve para não tomar o tempo da palavra. Cumprimente a todos, claro, de forma muito coletiva, mas se puder, pelo menos quem lhe convidou, também não esquece de mencionar no pastor da igreja, tá, pessoal? Cuidado com a falsa humildade. O humilde, de verdade, ele não precisa ficar falando que ele é humilde, mas suas atitudes demonstram, amém? Eu já vi pregadores que tomaram um grande tempo em suas oportunidades para fazer longas saudações e fazendo-se de humilde, mas quando começou a pregar, toda a humildade desapareceu. Pregadores com uma falsa humildade, quando começam a pregar, já se percebe a arrogância dele. Olha só. Portanto, procure realmente demonstrar sua humildade em suas atitudes, não em suas palavras, tá bom? Cuidado com as vestimentas, pessoal. Quem vai pregar precisa saber que, além de estar fazendo uso de algo sagrado, que é a palavra de Deus, está também se expondo publicamente. Por isso, você deve ter o cuidado com suas roupas. Procure usar roupas adequadas ao ambiente de culto. E quem não expõe seu corpo, porque o que as pessoas estão interessadas é na palavra de Deus. Uma boa dica aqui também é que você procure conhecer o costume dos obreiros e pregadores daquela igreja. Isso não, se não for a sua, então, realmente assim, se vista parecido com, né, as pessoas daquele lugar. Portanto, se diante disso, porque na primeira pregação é melhor ter o máximo de cuidado possível, tá? Cuidado com o horário, queridos. Cada igreja tem o seu horário de iniciar e terminar o culto. Por isso, você vai preparar, né? Quando você for pregar, você deve realmente ter esse respeito que lhe foi dado. É melhor terminar um pouco antes do que passar do horário, principalmente se for a primeira pregação naquele lugar, tá bom? Porque se você for convidado para pegar em uma outra igreja, então passar 10 minutos do horário, e se essa igreja for bem rígida com o horário, pode ser que não te convidem mais. Bem difícil, né? Portanto, se organize para não passar do horário. Fazendo isso, deixará uma boa impressão de sua primeira pregação. Não imite pregadores.
Deus não quer usar uma cópia de ninguém, por isso tenham cuidado para não imitar outros pregadores. É normal, queridos, principalmente para quem está iniciando na pregação, se inspirar, admirar e aprender com outros pregadores. Isso não tem nada demais, tá? Mas o meu conselho aqui para você é não imitar tudo que o pregador, né, que você admire, porque quer que... Porque assim, Deus, ele tá vendo, né? Você tem que ser o mais natural possível que você puder, porque Deus quer te usar do jeito que você é. Deus, né, ele sabe quem está iniciando na pregação e ainda está se descobrindo o seu estilo, pois é uma fase de descoberta. Portanto, descubra seu estilo próprio de pregar. Mas aos poucos você vai se descobrindo, qual é o estilo que Deus, né, vai estar te usando, enfim. Minhas indicações aqui para você também tem uma boa referência, tá bom? Uma outra situação aqui, como mencionei anteriormente, sobre o cuidado de não imitar os outros pregadores, mas podemos tê-lo como referência também. Por exemplo, Moisés tinha um Abraão, Josué tinha Moisés, Eliseu tinha um Elias, Timóteo tinha um Paulo. Enfim, ter uma boa referência não tem nada de errado nisso. Por isso, se você está iniciando na sua pregação, escolha uma boa referência para se inspirar, tá bom? Mas não siga realmente qualquer um. Veja a situação. Portanto, se você admirar um bom pregador, ouça as suas pregações e aprenda com ele, viu? Muito conteúdo, espero que tenha te ajudado, né? Invista realmente no seu ministério. Eu sei que com apenas essas dicas você vai poder pregar, mas eu quero recomendar algo mais forte, mais certo, mais sólido para você. Um curso realmente de ministério de pregação, que eu vou estar deixando aqui na descrição para você, no link, tá? Esse curso vai te ajudar realmente a iniciar bem, ter um ministério por excelência como pregador e como pregadora da palavra de Deus. Eu passei para você boas dicas, né? E tudo, mas é preciso realmente se aprofundar mais. E por isso eu vou deixar aqui abaixo o link para você conhecer melhor. E que Deus venha abençoar mais a sua vida, que Ele venha falar mais ao seu coração. Um grande beijo para você e até a próxima, tá bom?